E aí pessoal do YouTube, Foxwalker Bernard, fazendo vídeo para comentar a respeito da edição 14 da história de quadrinhos The Walking Dead, levando em consideração qualidade do desenho, relação dos personagens, desenvolvimento dos mesmos e também da própria história. Então vamos começar com essa análise. Então, levando em consideração o final da última edição, que foi um final um tanto surpreendente, nós tivemos a aparição de novos personagens que não passavam apenas de presidiários, pelo que parecia. Eles estavam numa lanchonete da própria prisão e eles chamaram o grupo principal, o grupo existente nas proximidades, para comer com eles. E o Rick Grimes, no começo dessa edição, meio que aceitou de uma forma muito amigável, sabe? Isso acabou me confundindo um pouco porque, cara, você acabou de encontrar um conjunto de pessoas que você não conhece e esse conjunto de pessoas acabou de conhecer um grupo muito maior. E eles meio que automaticamente se tornaram pessoas amigáveis, sem ter aquele olhar preconceituoso ou duvidoso. Isso não é uma coisa normal, sabe? É claro que o Rick Grimes não sabia se eles eram presidiários ou eram guardas usando roupas de presidiários, mas isso não é de se pensar logo no início de um encontro, sabe? Você analisa a roupa e já pensa, porra, você é um presidiário ou você não é. Então esse início meio que me incomodou um pouco, eu acho que foi um defeito esse tipo de comportamento, mas claro que isso levou a uma conversa entre a Laura e o Rick Grimes sobre essa questão dos personagens serem presidiários. E o que mais me surpreendeu foi a questão dos próprios personagens ficarem presos naquela prisão durante todo o início do apocalipse, acabando a energia, eles ficando lá sem ir lá pra fora, porque lá fora tava cheio de zumbis. E surgiu uma outra dúvida, cara, vocês ficaram presos lá dentro da própria lanchonete, claro, vocês tinham alimento, vocês tinham contato de apenas 3 pessoas para cada um. E eu pergunto, cara, como é que vocês não ficaram loucos, sabe? Será que tinha mais pessoas que acabaram se tornando zumbis e tiveram que ser colocados do lado de fora? Isso não foi explicado de uma forma muito detalhada, mas normalmente quando uma pessoa fica muito tempo presa num local só, ela normalmente fica louca, Mas tudo bem, a gente pode deduzir que o espaço era grande, eles tinham algumas atividades extras e também o próprio contato entre eles, que poderia criar uma ilusão de humanização, sem ter conceitos de loucura. Mas eliminando esses detalhes, nós tivemos esses novos personagens, nós soubemos sobre o passado dos mesmos em relação ao motivo deles estarem lá, o que foi algo interessante porque é sempre bom ter o conhecimento dos personagens, como também é bom ter o conhecimento da área que eles estão, e que foi o próximo ponto focado, que foi um conhecimento espacial da prisão. Foi muito interessante saber o local onde eles estavam com mais detalhe, eu acho que é muito interessante conhecer o ambiente. Só que ficou uma dúvida, tipo, tudo bem, eles têm a prisão, eles têm o detalhe, tem alguns locais assim para limpar, mas o que esse local vai proporcionar no futuro? Eu acho que faltou alguma trama, alguma trama envolvendo o ambiente, não é apenas dizer qual o local que eles estão. Mas de forma geral essa questão de mostrar o ambiente eu achei uma coisa muito agradável, para o próprio leitor reconhecer mais o ambiente, o local. E a edição em si se baseou na questão de confiança, Logo do início, meio e fim, tudo era questão de confiança. Vamos confiar ou não na questão dos presidiários. Eu acho que isso foi prolongado demais. Eu acho que, assim, chegou um ponto que tudo bem, vocês estão em dúvida em relação aos presidiários. Nós entendemos isso, é algo importante, é algo real. Mas se prolongou na edição inteira, sabe? Podia ter colocado uma trama adicional, mas deu pra ver que a edição inteira se baseou nisso. Felizmente tivemos a volta do Glenn, mas infelizmente ele não foi tão focado assim, mas ele voltou junto com o Hershel e companhia, o que foi algo ótimo porque conseguiu unir novamente o Rick Grimes e o Hershel Green, porque ambos tinham brigado anteriormente, então é sempre bom ver esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de desenvolvimento na relação dos personagens. E nós finalmente tivemos uma trama envolvendo o Tyrese, o Chris e a Julie. O que eu achei problemático em relação a essa dupla, o Chris e a Julie, é que esses personagens, como eu disse no meu vídeo anterior, eles mal foram focados na questão social deles. Eles apenas se fechavam somente eles, não mostrou eles conversando com mais ninguém, como se fosse uma trama forçada, sabe? Não, vamos
mostrar eles unidos, somente eles, para dizer que eles terão uma pequena trama lá na frente, mas não será tão significante assim. Porque é sempre bom você ter um personagem se envolvendo com vários personagens, mesmo ele sendo o herói ou vilão. E eu senti uma falta disso no Chris e na Julie. A Julie não falou quase nada, né, desde a sua primeira aparição na edição 6, 7, eu não estou lembrado direito, mas tivemos uma grande visão sobre a loucura do Chris, né? Essa questão de ficar junto para sempre e cometer suicídio. Eu achei isso um tanto louco, né, da parte dele, mas é sempre bom ter personagens assim porque são personagens problemáticos que causam os problemas, que causam as tramas, que fazem a coisa se movimentar e se tornar uma série chamativa, ou pelo menos uma história em quadrinhos chamativa. Então temos que levar isso em consideração. O personagem Chris pode ter sido abandonado em relação à sua questão social, uma questão mais aprofundada, porém ele criou uma trama interessante, que acabou matando a Julie. E o Tyrese ficou puto, né? Essa questão da trama do Tyrese, né? Ele tava tão confortável, né? Tão na sua zona de conforto que pareceu ter uma falta de problema pra ele. E finalmente tivemos um problema muito pesado. Não foi um zumbi aparecendo, ele levando um tiro assim de raspão. Não, a filha dele, eu acho que a filha, morreu. Cara, que coisa, sabe, pesada. E assim, é um tanto curioso também porque ela voltou, né, zumbificada, avançando no Tyrese, que deixou um gancho muito chamativo também, mas isso indica que o tiro que ela recebeu não foi na cabeça, não é? Eu acho que deve ter passado no rosto, passado levemente. Eu não sei onde o tiro passou, porém ela se transformou e abriu um gancho excelente, né? Porra, será que o Tyrese vai ficar vivo ou não? Né? Para os novos leitores isso é uma grande dúvida, para quem já está lá na frente a resposta é óbvia, mas eu não vou falar nada nessa edição. Vamos para a próxima no próximo vídeo, mas de forma geral eu achei a edição bastante simples, eu achei agradável visualmente falando em relação à qualidade do desenho, conhecer o ambiente, os personagens, mas foi algo bastante light, não teve tantos perigos assim, não teve tantas tramas que não saíram da questão de confiança, né, que foi a edição inteira. Felizmente tivemos a volta do Glenn, do Herschel e companhia, que infelizmente eles não foram tão focados assim. O Herschel deve ter sido o personagem que foi levemente mais focado em relação ao grupo da Fazenda. E eu acho que só o final que salvou a edição, né? Que deu um chance na edição, que foi a questão do Chris e da Julie. Então, como nota, vai ser a nota 7. Então, se você acha que essa edição deveria receber uma nota maior ou menor, você pode comentar aqui embaixo. Como também você pode expressar sua opinião, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, ajudando assim o canal a crescer. Então, eu espero que você tenha gostado. Foque só com a minha partida no próximo vídeo. Valeu!